estamos num novo episódio do podcast Antes do Galo Cantar. Estou aqui novamente com o Cali. Ele hoje parece estar um pouco mais participativo. Vamos ver se vai ficar aqui ao longo de todo o nosso podcast. O tema de hoje é Clube das 5 da manhã, ou o Clube dos Malucos, por assim dizer. Porquê que eu digo isso dos malucos? Porque ainda há pessoas que, quando eu digo que faço parte deste clube, ainda me chamam de maluca. E então, eu gostava de trazer este tema aqui, porque felizmente é algo que cada vez mais nós tem estado a assistir mais pessoas, não só a falarem do tema, mas como a aderirem também a este clube das 5 da manhã. E então a minha ideia aqui é... Cara, estás-me a tapar? A minha ideia aqui é tentar-vos passar os motivos pelos quais eu comecei a fazer parte deste clube e também alertar para que pode não funcionar para todas as pessoas e está tudo certo, ok? Não é por não fazeres parte do clube das 5 da manhã que vais ter menos sucesso do que as outras pessoas. Aqui também tem muito a ver com a disciplina e com aquilo que tu realmente fazes nas horas em que estás acordado, não é? Não tem diretamente a ver com o ser das 5 da manhã. Então, voltando um pouco atrás, se me dissessem, se falassem comigo há um ano atrás, eu dizia, alguma vez, isso, acordar às 5 da manhã, mas isso faz algum sentido, mas porquê isso? Que loucura é essa? Acho que o Galo... Ok, Cali, pronto, é melhor não cantares muito porque senão não vamos conseguir ouvir nada, sim? É melhor ir passear um bocadinho e exatamente, vai lá a tua vida. Fazer parte, acordar às 5 da manhã estava muito associado. Hoje não vai ser mesmo antes do Galo cantar. Estava muito associado só os famosos que tinham muito sucesso, que têm muito sucesso, que têm muitas concretizações na vida, é que fazem parte desse grupo das 5 da manhã. E se tu não fazes parte desse grupo, automaticamente estás excluído, nunca vais ter nenhum sucesso na tua vida. Então eu tinha um pouco essa ideia de que eu nunca gostei muito de radicalismos e para mim aquilo parecia-me mal, achava que era muito elitista, quer dizer, agora porque consegues levantar às 5 da manhã, tens a loucura de um workaholic, só produzir, isso é que vai ditar o sucesso ou não. E aquilo não me fazia muito sentido. E daí eu chamar que era o clube dos malucos. Aquela gente é toda maluca, acha que por se levantar mais cedo é que vai conseguir alguma coisa. Mas houve uma altura, que foi até no início deste ano, foi em janeiro, que eu procurava uma mudança. Lá está, porque eu acredito muito naquilo que o Einstein diz, que se tu fazes sempre as mesmas coisas à procura de um resultado diferente, és louco, não é? E eu estava um pouco nesse ponto em que eu estava a fazer as mesmas coisas, mas queria resultados diferentes. Cali, calma-te, por favor. E então pensei, olha, e por que não? Eu estou para aqui a falar... Não falava mal, mas achava que isto não pode ser. Mas comecei a ver tantas pessoas a falarem que estavam a aderir a esse clube, que eu pensei, olha, eu vou experimentar. Pelo menos não perco nada. O que possa perder será realmente algumas horas de sono de manhã, mas também, se tiver algum resultado com isso, vai ser bom. Então comecei por comprar aquele livro que é O Milagre da Manhã. Aconselho vivamente, é um livro muito interessante, é um daqueles livros que nós começamos a ler e enquanto não terminamos de ler não conseguimos parar. Há ali umas partes um bocadinho mais paradas, mas é um livro mesmo muito entusiasmante, muito interessante. Então comecei a ler esse livro e comecei a pôr em prática. Confesso que até para mim não foi difícil nas primeiras vezes acordar às 5 da manhã, não foi, porque eu mentalizo que quero fazer determinada coisa e o meu corpo reage, ou seja, eu quando me vou deitar digo eu quero acordar às tantas horas e é aquela hora que eu acordo. Eu não tenho despertadores, não uso despertadores, portanto nesse aspecto até foi fácil. Então, isto hoje vai ser bonito. Então para mim foi fácil começar a acordar às 5 da manhã. E o que é que eu fazia? Eu seguia religiosamente aquilo que o livro dizia. Fazíamos a meditação, escrevermos, lermos, fazer o exercício físico, por aí fora. E o engraçado é que com essa experiência eu comecei a sentir que eu tinha mais energia durante o dia. Eu sentia mais motivada para fazer as coisas. E eu comecei a pensar, mas como é que é possível? Então eu levanto-me mais cedo e tenho mais energia do que naqueles dias que não me levanto cedo. É um pouco contraditório. Mas eu realmente não sei explicar. O facto é que sinto muito mais energia, sinto muito mais controle sobre aquilo que eu tenho que fazer.
Claro está, depois colocou-se aquela situação da pandemia, portanto eu comecei a fazer isto em janeiro, acho que foi em março, quando nós ficámos isolados, se não me engano. Pronto, aí foi complicado porque quebrou-me um pouco a rotina, eu já não tinha aquelas coisas para cumprir como tinha antes, tanto o horário, não é? E então comecei a deixar andar. O facto é que voltei a decair, ou seja, deixei de estar tão motivada, não me sentia muito realizada e comecei a perceber, mas o que é que mudou? Porque é que eu estava numa fase tão boa e agora de repente estou outra vez, parece que está tudo parado. E lembrei-me, o clube das 5 da manhã. E então voltei novamente a fazer o clube das 5 da manhã e voltou a resultar. Eu neste momento, eu posso-vos dizer que nos dias em que eu cumpro, porque não vou já dizer que não cumpro todos os dias, porque nós ainda vivemos numa sociedade em que os compromissos são todos marcados para o final do dia e à noite. Então, naqueles dias em que eu tenho, como formadora, tenho que dar algumas aulas à noite, ou tenho que estar presente em alguma reunião, ou seja o que for, eu não consigo depois, obviamente, deitar-me mais cedo. E eu deitar-me mais cedo, eu digo que volta das 9h30, 10 horas, eu tenho que estar na cama, não é? Para começar a preparar-me para dormir. Porque senão, de outra forma, levantar às 5 da manhã não significa que não consiga. O que vai acontecer é que vou começar a não respeitar o meu descanso, o meu corpo. E ao fim de uma semana é complicado. E então, nos dias que, posso dizer que são mais os dias que eu me levanto às 5 do que os que não são, nesses dias eu sinto muito mais energia durante o dia. Posso dizer que mais ou menos por volta das 5 da tarde é quando eu começo a sentir já aquela situação de estou a ficar cansada, já estou em reserva de energia, mas o dia corre-me muito bem, muito motivada, muito bem disposta, e aqueles dias em que não me levanto às 5 da manhã são aqueles dias que posso até ter menos coisas para fazer, mas sinto-me mais cansada, mais motivada, faço com muito mais esforço. Outra situação que eu tive foi o aproveitar porque acreditem que das 5 às 8 passa a correr. Nós pensamos, tanto tempo, mas não, quando vamos a ver passa a correr. Então outra fase que eu tive que passar foi de ajustar as rotinas que eu ia fazer. Porque se tu levantas às 5 da manhã e não tens um planeamento daquilo que vais fazer, esquece, não vai resultar. Para já, porque vai ser muito mais fácil de voltares para a cama. Ou então vai ser muito mais fácil no dia a seguir tu não fazeres porque não achaste que tenha tido algum impacto positivo tu teres levantado às 5. Então o primeiro conselho realmente é define de véspera aquilo que tu vais fazer naquelas horas. O que é que tu vais fazer das 5 da manhã adiante? Ou seja, não significa que tenhas que seguir aquela rotina do livro. Eu, por exemplo, deixei de a seguir porque para mim não funcionava. E então o que é que eu aproveito aquelas horas para fazer? Realmente para faço a minha meditação, faço a minha atividade física e eu ponho em dia os meus e-mails, porque eu recebo muitos e-mails, tenho muitas situações para acompanhar, então o que é que eu faço? Naquelas primeiras horas do dia eu ponho em ordem os meus e-mails. Isso dá-me uma sensação de alívio durante o dia que é indescritível, porque sei que aquela tarefa está feita, não há ninguém à espera da minha resposta sobre qualquer situação que possa estar nos e-mails, e então eu tenho o resto do dia para dedicar-me àqueles trabalhos que eu quero, os trabalhos mais criativos, e responder a situações que possam ir surgindo. Portanto, aquele trabalho que me dá mais tensão de cumprir aquele prazo e que há pessoas à espera da minha resposta, eu faço logo pela manhãzinha, porque é uma hora que ninguém me interrompe, não há nada. Eu também não tenho as notificações ligadas no meu telemóvel, portanto não teria mesmo interrupções, mas é um momento que é meu e que não estão a cair mais e-mails naquela hora. Porque àquela hora as pessoas, regra, já estão a dormir, e então eu estou a responder a esses e-mails, portanto é ótimo. Então este foi o segundo ponto que eu também passei, que era, eu algumas vezes deixei de fazer, de me levantar às 5 da manhã, porque não tinha planeado bem o que é que eu ia fazer, então comecei a ficar um pouco frustrada. Para que é que eu me vou levantar cedo se não vou fazer bem isto? Não, tem que haver ali uma rotina. Podem ter uma ou duas rotinas, tipo um plano A, um plano B da rotina, para um dia fazem isto, um dia fazem aquilo, mas tem que haver uma rotina. Agora, sobre sim, só se te levantares de manhã às 5 da manhã que vais ter sucesso. Não, aqui o importante é, se para ti fizer mais sentido, ou se apenas conseguires levantar às 6 ou às 7 ou às 8, está tudo certo. Mesmo que seja uma hora mais cedo do que normalmente tu te levantas. Isto para quê? Para que tu possas começar o dia mais relaxado. Não começares o dia logo na correria, de tomar um pequeno almoço à pressa, despachar à pressa, ir a correr para aqui, para lá. Já vais começar o dia num estado de tensão e de stress desnecessário.
Então não há nada melhor do que tu poderes ter aquele tempo para te preparares, para fazeres alguma coisa que tu gostes e então depois começares o dia com calma. Isto tem um impacto tremendo no nosso dia a dia. Nós vamos conseguir passar pelo dia mais descansados e não vamos chegar ao fim do dia com aquela sensação de que andamos a correr de um lado para o outro e não concretizamos nada. Então, esta é uma das outras vantagens. Não significa que tenhas de levantar às 5, mas pelo menos uma hora mais cedo do que é o habitual para ti. E depois, se vais sentir-te confortável, vais então importando esse momento, essa hora de levantar. Outro ponto que eu também gostei de deixar então aqui, que é, independentemente depois da hora que tu te levantas, eu continuo a aconselhar, levantem cedo, sim, aproveitem o dia logo de manhã, não tem nada a ver, experimentem nem que seja uma vez, porque realmente é transformador. Mas, se não fores daquelas pessoas que conseguem, porque até têm um horário mais noturno, não têm possibilidade de realmente se deitar mais cedo, então pensa assim, é aquilo que tu fazes durante as horas em que estás acordado que vai impactar, não é? Tu até podes não te levantar às 5, podes levantar, eu não quero dizer ao meio-dia, mas pronto, que tu levantes ao meio-dia. O que é que tu fazes entre o meio-dia e depois a hora que tu voltas a deitar é que vai ter importância, não é? E tu aos poucos também vais-te apercebendo que, pá, se eu consigo fazer isto, então se eu levantasse um pouco mais cedo, mais conseguia fazer. Atenção que aqui não quero fazer a idolatração do temos que ser super produtivos e temos que fazer o máximo durante o dia. Aqui a questão é, nós conseguimos fazer aquelas coisas que gostaríamos de poder fazer e que neste momento achamos que não temos tempo. Fazer aquelas coisas que sabemos que ao fazer estamos a sentir realizados, que estamos a contribuir de alguma forma para termos um avanço positivo na nossa vida. É nesse aspecto que eu quero dizer, ok? Então, Clube das 5 da manhã ou Clube dos Malucos, deixo ao vosso critério. A única coisa que eu vos posso partilhar é que experimentem, porque eu também tinha uma ideia errada sobre isto e dizia que era o Clube dos Malucos. Neste momento tenho uma opinião totalmente diferente. Foi algo que criou um grande impacto, se calhar foi o que mais impacto criou neste meu ano de 2020, foi realmente começar a pertencer a esse clube, porque fez toda a diferença. Os níveis de motivação, de realização, de concretização, de bem-estar aumentaram exponencialmente. Portanto, eu aconselho-vos a experimentar, nem que seja durante 1 ou 2 dias. Claro que é como tudo, o sucesso tem a ver com a disciplina, não é? E a disciplina tem que ser a disciplinar aquela rotina. Não é conseguir fazerem durante uma semana e depois agora já chega, não volta a fazer. Vai custar muito mais. Vai chegar àquele ponto, se vocês continuarem a manter, vai ser super fácil. Mesmo quando vocês não querem, acabam por acordar àquela hora. Ou vão sentir falta de não ter acordado àquela hora. Portanto, não desistam. Pelo menos nos 3 primeiros meses é o que é necessário para que possa ser ultrapassada essa barreira, não é? E se quiserem realmente começar e não são habituados a levantar tão cedo, façam esse truque. Levantem 1 hora mais cedo do que aquilo que costumam acordar e vão reduzindo até chegar àquela hora das 5 da manhã. É muito bom, aconselho-vos a todos. Conto com as vossas opiniões sobre esta ideia, sobre este clube. Espero que tenham gostado então do podcast. Vemos no próximo. O Cali, entretanto, calou-se. Vamos nos despedir, Cali. Até ao próximo podcast. Fiquem bem.